Semana de idas e vindas nas relações internacionais. Primeiro, entraram em vigor na terça-feira as tarifas anunciadas por Donald Trump sobre produtos do México, do Canadá e também da China. Na quarta, Trump isentou da medida importações vindas do Canadá e do México para a indústria automobilística americana. Na quinta, após reações negativas do mercado e ameaças de retaliação, Trump deu prazo de um mês para a entrada em vigor da taxa de 25% sobre a maioria dos produtos canadenses e mexicanos. A China, por sua vez, reagiu e anunciou taxas de 10% a 15% sobre vários produtos dos Estados Unidos, entre os setores atingidos, agricultura e energia. Enquanto isso, a Europa se movimenta para ampliar os investimentos militares, depois de o mesmo Donald Trump suspender todo o apoio militar americano à Ucrânia na guerra contra a Rússia. Sobre essa semana e tanto, eu converso agora com Alexandre Pires, professor de Relações Internacionais do IBMEC de São Paulo. Boa noite, professor. Seja bem-vindo aqui ao Jornal Times Brasil. Boa noite, Marcelo. Uma satisfação. Professor, essas idas e vindas do Trump, elas não correm o risco de corroer a credibilidade dele? Porque daqui a pouco ele pode ameaçar e ninguém mais levar a sério, não? A postura dele tem sido de confirmar o que ele prometeu, mas com essas idas e vindas, né, ele perde, claro, um pouco da imprevisibilidade na qual ele estava apostando, ou seja, ninguém sabe se eu vou levar isso até o fim, mas quando ele recua, já começa a indicar um padrão de comportamento que pode vir a ser antecipado ali pelos seus aliados que estão sendo visados nessas medidas e também os seus concorrentes e oponentes. Na sua opinião, existe um método de ação do Trump ou tudo que ele está fazendo agora é mais instintivo? Não, existe um método, né? Existe uma hipótese ali que os Estados Unidos têm uma vantagem caso corra entre ali numa guerra tarifária, numa guerra comercial, ou seja, no fim, os Estados Unidos sairiam melhor. Essa é a grande teoria que está por trás e está sendo testada nisso. E é claro, o Scott Bessent, que é o secretário de Tesouro, ele havia escrito ali um artigo durante o período eleitoral falando isso, ou seja, aliados econômicos têm que ser aliados militares. Então, nós sabemos que ele está torcendo o braço desses aliados para fazerem parte dessas alianças de segurança que ele está pretendendo costurar. Bom, a gente viu, né, o vice-presidente Geraldo Alckmin se reunindo virtualmente aí com o secretário de Comércio dos Estados Unidos nessa semana. Eu queria, professor, que você analisasse como que está sendo a postura do Brasil nesse momento aí de tensão em Washington, porque a gente sabe que o presidente Lula acabou soltando umas agulhadas aí contra o Trump, mas o Brasil parece que está bem paciente aí nessa negociação, né? O que nós temos é que o nosso chefe de Estado, né, ou seja, o principal líder da nossa chancelaria, que é o próprio presidente da República, ele escreveu um artigo essa semana com o presidente da África do Sul, reafirmando a importância do multilateralismo, né? Eu tenho dito em entrevistas que o Brasil não está preparado para um mundo de bilateralismo, Marcelo, ou seja, nós nunca fizemos isso, né? Ou seja, a gente perdeu essa capacidade ao longo do século, apostando nessas grandes fóruns multilaterais, como o ONU, e OEA e outras instâncias, né? E agora o mundo está indo para o bilateralismo, não adianta escrever um artigo que isso não vai mudar essa rota, ou seja, os próximos anos são bilaterais e o Brasil tem que se preparar para isso. Mas a postura do Brasil até agora, nessa questão comercial com os Estados Unidos, porque a gente sabe também que tem uma ameaça aí de tarifas contra o Brasil, né? Você acha que o Brasil está se portando de maneira adequada? O Brasil tem, ao longo do último ano e meio, antes mesmo do Trump, já vinha sofrendo um desgaste com os Estados Unidos por aproximações ali com China e Rússia. E agora, o Brasil tomou uma postura durante a eleição do Trump, né, a favor do Biden, e isso vai cobrar um preço. E agora o Brasil tem que tentar negociar, mas já sai numa situação provavelmente desfavorecida, né? Ou seja, o Brasil está muito próximo de algumas iniciativas lideradas por China e o Brasil teria que dar um sinal de afastamento. Não acredito que vá fazer isso durante esses próximos 2 anos de governo Lula e isso vai fazer com que o Trump não pense em duas vezes
em torcer o braço do Brasil usando tarifas, especialmente contra o nosso setor de agroindustrial. Não faz muito tempo o mundo parecia ter chegado a um ponto sem volta aí na interligação das cadeias globais produtivas. Professor, o senhor acha que esse protecionismo que a gente está vendo chegar forte agora, ele vem para ficar? É uma tendência que já começa ali com o Trump e começa com o Brexit, né? Ou seja, essas duas mudanças de comportamento do Partido Conservador Britânico e do Partido Republicano dos Estados Unidos fizeram ali o mundo começar a rever isso, né? Ou seja, tem um artigo da Economist lá daquela época já falando e se preocupando com isso. Ou seja, o retorno do risco político. Isso não vai mudar, Marcelo. Você vai discutir muito isso ao longo das suas coberturas, ou seja, a questão do risco político, sobre investimento, para onde vai, para onde nós devemos direcionar e como escapar ali dessas armadilhas de uma guerra comercial. Vamos falar agora de uma guerra convencional, né? Não uma guerra comercial, que é a guerra na Ucrânia. A gente está vendo aí um esforço muito grande dos Estados Unidos para alijar a Europa das discussões de paz. Como é que o senhor vê a movimentação europeia na última semana? A Europa está conseguindo forçar um lugar à mesa aí? A Europa tem tentado usar esse momento para criar algo que ela não conseguiu criar nos últimos tempos, né? Ou seja, desde o início ali da União Europeia, que é uma grande aliança militar própria, né? Ela sempre contou com a OTAN, que é essa aliança que envolve ali, liderada e capitaneada pelos Estados Unidos. E ela também não conseguiu criar uma diplomacia unificada, né? Então, ou seja, nem na paz e nem na guerra, que são os dois grandes assuntos de relações exteriores, ela não conseguiu ter ali uma postura comum. E, claro, isso foi gerando desgaste com migração, as guerras e tal. Ela está procurando usar isso para catalisar esforços. Acho muito difícil, eles não têm a capacidade completa ali de resguardo, de preparação, de dissuasão sem o apoio americano. Apesar de ter uma indústria forte, ela não é tão grande. E são vários países pulverizados que talvez ali, no momento de um conflito, Marcelo, eles não caminhem juntos. Essa é a grande preocupação, ou seja, a capacidade de coordenação militar. Falo isso pelo quê? A própria OTAN sofre com a falta de coordenação dos europeus que não cumprem as metas mínimas de orçamento e dão munição para o Trump atacá-los em relação a isso. Então, a Europa vem buscando ali se cacifar, mas parece que perdeu o passo. Como é que você vê essa aproximação do Putin com o Trump? É a confirmação do que eu falei para você sobre o bilateralismo, ou seja, o Trump está inaugurando essa era, né? Querem conversar, a conversa vai ser bilateral, né? E os Estados Unidos vão colocar em primeiro plano os seus interesses. Isso é extremamente preocupante para a Europa, porque é como se ela estivesse perdendo a sua posição de aliado preferencial, mas lembrando também que a Europa tem se desgastado muito, né? O Conselho Europeu, para dar nome aos bois, né? E o Parlamento tem se desgastado muito com os Estados Unidos e também com esses partidos que têm liderado várias pesquisas e vencido o governo, que são os partidos conservadores e populistas. Ou seja, a Europa pressiona muito nesse sentido, né, com uma pauta. Então, ela entra em rota de colisão com o que o Trump vem buscando fazer nesse sentido como pauta política, né? Então, eu vejo que o desgaste vai continuar e talvez os europeus só consigam resolver isso conversando bilateralmente com o Trump. Alexandre Pires, professor de Relações Internacionais do IBMEC de São Paulo, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Times Brasil e boa noite. Boa noite, uma satisfação.